Olá, eu sou Lana de Oliveira e seja bem-vinda ao canal Lioli Arte. Hoje eu trago o segundo passo a passo do projeto Transformando Latas. E as peças de hoje têm uma influência da decoração industrial, bem contemporânea, mais minimalista, mas sem deixar de imprimir a minha identidade, o que é mais importante no nosso trabalho. E eu te convido a vir comigo fazer esse passo a passo. Mas antes, se inscreva no meu canal, acione o sininho e deixe o seu like se você gostou. Então vamos? Bom, o primeiro passo é nós prepararmos a lata. Aqui eu já tirei o rótulo e agora ficou essa cola, né? Eu uso o thinner da Corfix, que é esse produtinho aqui, que ele é um solvente. E a gente molha aqui e passa aqui, ó, e ele vai tirando essa marca da cola. Porque se ficar algum relevo, fica feio depois, né? Fica grosseiro. Então, o próximo passo vai ser nós retirarmos essa borda aqui. E para isso, a gente vai precisar de um alicate feito esse aqui. Você pode estar utilizando também o alicate normal, né? Aquele simples. Sendo que esse aqui, ele tem um detalhe que nos facilita depois. Porque ele, ao mesmo tempo que vai cortando, ele tem roldanas, tá vendo? Duas roldanas aqui. E aqui é o corte. Então, ao mesmo tempo que ele vai cortando a borda, ele vai achatando aquela partezinha para evitar de que a gente se machuque. Então, a gente precisa posicionar aqui, ó, na borda da lata, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar aqui. E aqui ele fica preso, ó, tá vendo? Seguro com uma mão só e ela fica presa. Aqui a gente tem uma alavanca, né? Que a gente vai rodar para poder ir cortando. Então, funciona assim, ó. A gente precisa prender bem os cabos para poder não dar problema. Se acontecer de travar no meio do caminho, você ajeita novamente o cabo e vai embora, ó. Ele já tá aqui cortando. Pronto. E aqui, ó, a gente já tem cortada. Saiu inteirinho. E aqui, ó, se vocês observarem, ó, aquele cortezinho, ó, ele ficou todo achatado, ó, não tem perigo de cortar a mão. O primer, ele é um pouquinho grossinho, mas ele não dá relevo. Aqui eu vou estar utilizando, ó, um pincel de cerdas macias, porque é de pelo macio, né? Porque as cerdas, eles deixam ranhuras e não é isso que a gente quer. Eu começo pelo interior da lata, ó, e vou lá naquela quina e vou fazendo assim, ó. A primeira camada de primer, a gente não vai se preocupar se tá ficando um pouco transparente. A gente não pode querer cobrir tudo de uma vez só. A gente precisa dar camadas, né? Então, vão ser camadas finas, porque aquela tinta gorda fica um acabamento muito grosseiro. E aqui, ó, eu já dou a pincelada numa direção só, para depois ficar com um acabamento bacana. Esses detalhes importam muito para o acabamento impecável que a gente precisa ter, né? Eu vou, ó, passando ao redor aqui das paredes aqui da lata. E venho trazendo de baixo para cima a pincelada. A parte de fora da lata, eu gosto de usar um rolinho, porque fica mais homogênea, né? Mais bem distribuída a tinta. E aqui, ó, quando for passar o rolo na tinta, primer no caso que eu tô usando, a gente não pode deixar falhas assim, ó, no rolo. A gente precisa distribuir igualmente em todo o rolo.
Então, molha um pouquinho lá na tinta e traz pra trás, ó. E aí o rolo vai ficar todo envolvido pela tinta, ok? Aí aqui, ó, a gente traz e vai fazendo assim, ó, com movimentos curtos. Ela vai ficar assim mesmo, ó, um pouco transparente, não tem problema algum. Ó, volta quando a tinta ficar gorda, o primer ficar gordo, então a gente volta e retoca esticando bem. A gente precisa desse primer bem esticado, porque se ele ficar com partes mais, com mais primer e outros menos, ela vai dar imperfeições. Então aqui, ó, já tô com uma lata, que eu já dei 2 demãos. Aqui eu usei, ó, o primer verde por dentro, tá vendo? E já ficou o primer, e aqui é o primer preto também. Uma dica também que eu tenho para dar para vocês é, depois que passar a última demão, você pegar uma lixa bem usadinha, sem já os grânulos, tá vendo? Bem fininha, bem lisinha, e tá passando por cima da tinta com delicadeza para poder tirar qualquer relevinho de tinta. E aí ela vai dar um acabamento bem bonito, bem fininho, sem aquela tinta toda cheia de relevos. Depois que fizer isso, nós vamos estar usando um stencil. Tem 3 partes, ó, porque cada lata eu fiz de um tamanho. A lata que eu mostrei para vocês, ó, essa daqui, eu usei esse maior, né? Ó, só uma tira. O outro, eu já usei esse segundo aqui, ó. Eu vou fazer 3 latas, tá bom? Vamos ter 3 resultados. E aqui, ó, eu usei esse daqui. E na maior, eu vou estar utilizando esse menorzinho aqui. Eu tô usando ouro velho, mas como a tinta metálica, ela tem uma certa transparência, então para dar uma melhor cobertura, eu vou usar primeiro o amarelo ocre, ó, amarelo ocre. É uma tinta acrílica que eu tô usando também, amarelo ocre. E depois, então, eu uso o ouro. Aqui, para você fazer esse trabalho, tem que molhar, ó, um pouquinho na tinta, retirar bem o excesso, totalmente, até ele ficar assim uma poeirinha, e aí então vim batendo. Aqui eu quero eu quero contornos bem definidos, então eu vou precisar bater. Não vai ser aquele circulando o pincel, né? O movimento não vai ser esse, vai ser batendo mesmo. Bato a primeira vez e ele vai ficar um pouquinho transparente. Aí eu posso vir novamente e bater em cima de novo. Então, feito essa parte toda, você vai cobrir todo com amarelo ocre ao redor de toda a lata, né? E vai então passar o dourado depois aqui por cima. Eu já tenho uma latinha que já está toda passada, ó. O pincel, para dar um bom acabamento com o stencil, você precisa estar usando esse pincel que chama Pituá, pincel batedor, né? Ele é assim arredondado na ponta e ele tem várias numerações. Esse daqui é o 462, número 6 da Condor, né? Mas poderia ser o 4, eles têm várias numerações aqui. A referência é sempre 462, né? Desse modelo de pincel. E o número fala a respeito do tamanho dessas cerdas. Então, aqui eu vou encaixar, ó, por cima de onde eu já passei. Ó, já vai ficando todo dourado. Aqui vou chegar um pouquinho pra cá. O bom é secar aquela outra parte,
para não danificar o que já foi feito. Encaixo aqui certinho. Se quiser também, pode ir fazendo uma parte com amarelo ocre, você vai usando 2 pincéis, né? E você faz um pedacinho com amarelo ocre, aí passa aqui o secador e imediatamente já vai vindo com o ouro velho, porque aí você não precisa estar reposicionando o stencil, né? Você bate no mesmo lugar, dá certo também. E ele fica assim, ó, bem bonito, ó, bem dourado. Para cada peça eu botei um detalhe para dar um charme a mais, né? Para dar uma graça aqui na peça. Então, olha, aqui eu vou utilizar essa pecinha aqui, ó. É uma pecinha de MDF que a gente encontra em lojas de artesanato. Então, aqui eu fiz um furo. Para isso, você vai precisar dessa peça aqui, ó, é um agulhão, que aí você vai ver onde você quer fazer o seu furo, né? E vai forçar, ele vai começar a abrir o furo, ou você pode ir forçando que ele vai indo. Não pode pôr muita força para não quebrar a ponta do seu agulhão. Mas eu iniciei o furo com o agulhão e depois eu usei essa pecinha aqui, ó, que se chama verruma. Ela parece um saca-rolhas, tá vendo, ó? E na lata a mesma coisa, ó, eu posicionei aqui, ó, na altura aqui, pegando essa bordinha aqui da lata, para fazer o furinho, medir aqui para fazer o furinho. E com o agulhão também, né, eu tava com a peça aqui, passei o agulhão por dentro do furo e marquei, né, vinquei e tirei a peça. E depois eu fui forçando e com o próprio agulhão eu consegui abrir o furo aqui, ó, na lata. Então, vamos lá. Agora eu vou passar aqui a bailarina. Deixa eu posicionar aqui para ela entrar. Ó, vou forçar aqui um pouquinho. Preparar o nosso coraçãozinho, ó. Aqui eu vou pintar ele também de ouro velho. E como eu mostrei para vocês, o ideal é que a gente sempre esteja passando um amarelo ocre em cima, embaixo do ouro, para poder dar mais cobertura. Aqui eu com uma esponjinha, um pedacinho de esponja, vou molhar e venho aqui, ó, e vou bater aqui. E agora a gente vai estar prendendo aqui na lata enquanto esse coraçãozinho seca. Aqui eu já adiantei, ele já tá aqui mais ou menos posicionado. Vou encaixar aqui no buraco. E com a chave de fendas eu vou prender ele aqui. Esses detalhes é que fazem a diferença. Vamos voltar agora para que vai ser pendurado aqui. Aqui, ó, nessa daqui eu vou pendurar a estrelinha. Vai ficar essas... Eu fiz a mesma coisa que eu tô fazendo aqui no coraçãozinho, pintei de ocre, passei o dourado e passei um fio aqui. Esse fio, você vai precisar dobrar ele ao meio. E quando você dobrar ao meio, você vai enfiar essa parte aqui. Para depois, você vir aqui, ó. Ele tá enfiado aqui, as duas pontas, né? Aí você vai pegar essas duas pontas, vai passar aqui por dentro. Ó, e vai puxar. Ela vai ficar assim, ó. Ok? Aí você vê a altura que quer, ó, vê a altura que você vai querer pendurar para poder dar um lacinho bem legal, né? E agora, ó, botei a fita crepe, vou prender aqui. Antes de prender o detalhe, a gente ainda vai botar uma borboletinha.
Ó, esses tem esse aqui da Opa, ó. Tem um texto aqui e tem umas borboletinhas. Eu vou estar usando uma borboletinha aqui pequena para ficar bem bonitinho. E vou bater a borboletinha. E ficou assim, olha que fofo, né? Então aqui, ó, nós temos os três cachepôs. Olha que legal. Aqui, gente, ó, vocês estão vendo esse acabamento aqui brilhante. O que que eu fiz? Eu utilizei verniz spray fosco, peguei uma caixa de ovos, ó. Coloquei a lata aqui para ficar firme, para ela não ficar rolando, né? E eu coloquei uma camada fina do spray e à medida que foi secando eu fui virando e passando ao redor de toda a lata. Eu não faço toda ela de uma vez não, para não escorrer. Depois que ela ficou bem sequinha, eu peguei um paninho de malha e passei cera em pasta da Corfix também, incolor, ó. Cera em pasta incolor, né? Põe um pouquinho no pano e passa por cima do verniz seco, tá? E aí, depois que tiver a cera também seca, você vai lustrar com o mesmo pano, né? Com o outro lado limpo. E você vai lustrar e vai ficar esse acabamento, assim, super bonito, tá vendo? Então, aqui eu não vou passar o spray, mas vocês só ler as instruções de uso, né, que vem atrás. E você tem que agitar e dar um jato para tirar tirar assim um jato primeiro, dar uma espremida fora da peça. E depois, a cerca de 30 centímetros, você vai passar o spray em toda ela. E outro detalhe, aqui, ó, as tampas das latas, ó, eu vou estar utilizando para colocar aqui, ó, embaixo. Que ela não vai arranhar o móvel, porque é plástico, ó, e vai ficar bem legal, ó. Vou colocar em todas as peças. Essas latas, elas já têm essa tampa dourada. E às vezes você pode tirar de outra e pôr também. E assim ficaram as nossas latas. Ó. Bem legal. Então, gente, ficaram assim as nossas peças. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante desse projeto e eu espero que vocês aproveitem para criar novas ideias. E até o próximo passo a passo. Tchau, gente!